Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a graça, shalom, shalom, shalom. 3, né? Para ficar mais forte. A Bíblia sempre, quando menciona 2 vezes, quer dizer uma coisa mais rápida. Num sonho, se você tem o sonho repetido 2 vezes, como aquele sonho de Faraó, é coisa urgente e é coisa que autentica, é divina. Foi assim que José falou para o Faraó. E quando se chama Samuel, Samuel, quer dizer uma ênfase, quer dizer uma afirmativa, né? Nós estamos falando da matéria do curso intermediário de teologia. Passado o curso base, nós temos o curso intermediário. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Berechit de Lajinha, Minas Gerais, aqui na Zona da Mata e o Sul Capixaba. Falando para todo mundo. Nossas aulas pelo seminário, desde 92, esse seminário está instalado aqui. Tivemos mais de 700 alunos até hoje. Eu sou o professor Ilmar Sattler e Everi Keller Kaiser. Estamos ministrando a matéria Ética Cristã 2. Nosso curso intermediário, Ética Cristã 2. Na aula passada, nós falamos sobre 3 deveres de um líder, né? Que é o respeito, o sigilo e o acompanhamento. Na aula de hoje, falaremos sobre mais 2 coisas importantes na ética cristã para um líder, que é a responsabilidade de dar o melhor de si e também a outra coisa é a atualização do líder. 2 coisas importantíssimas para todo líder, para toda pessoa que está à frente de algum rebanho, que é uma questão de ética também. Ética não é só o que você relaciona com o outro, é também o que se relaciona consigo mesmo. Então, a primeira coisa é dar o melhor de si. Como é que eu vou dar o melhor de mim? Procurando aprender cada vez mais, procurando fazer sempre o melhor. Então, para isso, eu preciso de ter senso de quê? De compenetração, de entender. Eu tenho que parar para pensar. Será que isso é o meu melhor? Nós temos que dar sempre o melhor para Deus. Um livro muito famoso nesse quesito aí é O Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Ele fala muito sobre isso. Baxter é tão simples, tão direto, que parece estar dando conselho para a gente. Ele diz, poderia o ser preguiçoso esperar boa recompensa? Precisamos aumentar o nosso conhecimento da verdade. Sempre há muita coisa da Escritura que nos é desconhecida. Então você vai fazer a sua prédica, seu sermão. É o seu melhor aquele sermão que você está dando? Ou você está empurrando aquele barriga? Está chegando lá à noite, falando, irmãos, eu não tive muito tempo, vamos ler um texto aqui, e aleluia, vamos orar e tal. Você tem que sempre dar o melhor de si. Para isso é preciso dedicar. Quando fala de pecado dos pastores, Baxter, do livro Ovelha Aprovado, diz que não são plenamente dedicados a Deus. Se está pecando, não tem dedicação total e integral, né? Não se dão totalmente a bendita obra que se incumbiram de realizar. Vamos ler um trechozinho do livro dele aqui, ó, na página 53 e 54, do livro Obreiro Aprovado. Precisamos olhar por nós mesmos para que não estejamos despreparados para as grandes tarefas que nos incumbimos de levar a cabo. É preciso que não seja um bebê do conhecimento, aquele que quer ensinar aos homens coisas misteriosas, que necessitam saber para assegurar-se da salvação. Que qualificações são necessárias ao homem que tem sobre si a responsabilidade que temos? Quantas dificuldades da teologia precisam ser compreendidas? Quantos pontos essenciais da fé são obrigatoriamente necessários conhecermos? Quantos textos obscuros da Escritura temos que explicar para os membros? Quantos deveres precisam ser cumpridos? Deveres nos quais poderemos falhar? E se não compreendermos claramente o seu teor, o seu propósito, o seu contexto, como faremos? Quantos pecados devemos evitar, que não poderá ser feito sem compreensão e perspicácia? Quantas tentações sorrateiras e sutis precisamos expor perante os olhos do nosso povo, a fim de que se possa escapar delas? Quantas opressivas e intrincadas problemas de consciência temos que resolver quase todos os dias? Tanto trabalho assim, e tal tipo de labor poderá ser realizado por homens imaturos e incompetentes? Então é preciso que nós tenhamos sempre essa certeza que estamos fazendo o melhor. Paulo, escrevendo na sua carta pastoral para Timóteo, diz, cuida de si mesmo. Né? Isso é uma coisa que estamos permanente hoje em dia. Primeiro o pastor tem que cuidar de si. O líder primeiro tem que cuidar dele mesmo, para depois cuidar dos outros. Da sua família em segundo lugar, cuidar da igreja em terceiro lugar. Mas pode inverter isso aí. Primeiro Deus, segunda pessoa, terceira família, quarta igreja. O ministro tem de ter responsabilidade e dever, dada a grandiosidade da obra e a sua importância e constância de dar o melhor de si. Por isso é que 2 Timóteo 2,15 diz, procura, é o lema do nosso seminário, procura prezar-te a uma ovelha aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, é verdade. Tem líder que não está nem lendo a Bíblia. Como é que pode isso? O líder que usa sermão, que vai fazer uso da prédica, que vai falar para outros, nem a Bíblia lê.
Filipenses 1,9 diz isso. Falando sobre isso, que aproveite as vossas coisas excelentes, para que sejam sinceros, sem escândalo algum, cheios de fruto de justiça. Paulo está dando orientação aos filipenses quando estava preso na carta da prisão. Colossenses do mesmo jeito, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência. Então, meus queridos, é muito importante isso, que nós tenhamos essa compreensão. Uma questão de ética. Eu tenho que ter ética comigo mesmo, que eu preciso dar sempre o meu melhor para o meu rebanho, sempre dar o meu melhor para os meus liderados. E a segunda coisa dessa aula de hoje é a atualização. É acompanhamento, você precisa acompanhar o conhecimento. Você se formou em medicina 10 anos atrás e vai querer continuar com os mesmos modelos, com os mesmos remédios 10 anos atrás, com as mesmas técnicas, com a mesma maneira de atender o paciente 10 anos atrás? Evidentemente que não. Por isso tem os congressos anuais da medicina, tem congresso de cardiologia, congresso de oftalmologia, congresso de todos os segmentos. E o líder, o obreiro capaz, o líder eficiente, o líder ético, ele tem que estar acompanhando, Ele precisa fazer curso de atualização. Eu fiz teologia há 20 anos atrás. E depois, fez uma pós-graduação? Fez um curso de capacitação? Fez um curso de atualização? Fez um curso de procurar expandir seu conhecimento? Então, os deveres do líder é buscar a atualização dos conhecimentos. É importante que ele esteja em dia com as questões. As questões de ontem não são as questões de hoje. As questões de quando eu fiz teologia 30 anos atrás são as de hoje. Eu tenho 33 anos que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então, a postura daquele tempo não é a de hoje. Então, preciso discernir as épocas diferentes, as mudanças, tendências, mentalidades. Isso é dever do líder. Isso é questão de ética. O conhecimento básico testado permanente, a Bíblia, a fé, a teologia, a filosofia, a ética, é preciso adaptar às nossas necessidades. E todo o processo de modernização precisa ser avaliado. Muitas vezes a atualização envolve passar de potência ao ato. Por isso, para alguns, a atualização envolverá a saída da teoria para a prática. Às vezes só faz teoria, você vai lá aprender no congresso que teve aí, Labareda de Fogo, você aprendeu o que dele? Vem e pratica. Você foi no congresso da Fiel, que aprendeu sobre pastoreio prático, vem cá e pratica. Pastoreio urbano, vem praticar. Precisamos ouvir as críticas e as acusações das nossas posturas e as escolhas. Porém, é dever do líder o estudo constante, o estar em dia com a sua atualização. Provérbios 3,7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Paulo está falando para Timóteo. E leia. Há bênçãos para quem lê, para quem ouve, para quem guarda. 1 Timóteo 4,6, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, meus queridos, é preciso que nós tenhamos com essas duas questões éticas em pauta, em linha. Né? A atualização do líder e a responsabilidade de dar o melhor. Você nunca pode dar a sobra, o resto, para os seus liderados, para a sua igreja, para Jesus. Né? É primeiro sempre as primícias, né? A excelência. Por isso eu aconselho ler a Bíblia de manhã e não de noite, quando está cansado, fadigado, depois de um dia claudicante. Então, vamos priorizar o reino dos céus. Fica na paz. Tchau, tchau.